Olá, hoje nós vamos fotografar comida e não tem nada mais fácil, só tem um pequeno problema, não é fácil. Uma das coisas que nós mais vemos nas redes sociais são fotografias de comida, mas no entanto não é exatamente um objeto fácil de fotografar. A razão é o seguinte: a comida é uma coisa muito facilmente reconhecida por nós. Nós estamos programados desde sempre para reconhecer e buscar comida. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado quando a representamos. Um dos primeiros problemas que tem é que um prato de comida pode ter muitas formas. Por exemplo, pode ser tão plano quanto uma pizza ou tão tridimensional como um bolo. O segundo problema: todo mundo sabe que nós comemos com os olhos, mas nós, quando olhamos uma comida, sem dúvida, a primeira coisa que nós prestamos atenção é a sua aparência. Mas logo em seguida, nós somos enchidos com uma outra sensação, que é o seu odor. E nós, quando fazemos fotografias, infelizmente, não temos acesso ao odor. Portanto, quais são os problemas e quais são as formas de contorná-los? Problema número 1 é o ponto de vista. Basicamente, 3 pontos de vista são os que mais ajudam a fotografar. O primeiro ponto de vista é de cima para baixo, principalmente quando o que nós estamos fotografando tem uma estrutura muito plana, como uma pizza ou coisa do gênero. O segundo ponto de vista é olhar mais ou menos a altura que estariam os olhos ao olhar para o prato. E o terceiro ponto de vista é olhar da altura da própria comida. Além do problema do ponto de vista, nós temos um segundo problema: com que distância focal? E o problema aqui é sério. A menos que eu esteja fotografando de cima algo plano, em que eu não vou ter problema de distorção entre o que está mais perto ou mais longe da câmera, porque vai estar tudo à mesma distância, a fotografia não costuma ficar bem com perspectiva exagerada. Portanto, eu tenho que usar distâncias focais de 50 a 70 milímetros. Se eu quiser mostrar a comida, mas o seu entorno, digamos assim, como está a mesa ao redor da comida, os talheres e coisas do gênero, eu posso reduzir mais um pouco, ir mais ou menos para os 30 milímetros. Mas distâncias focais abaixo disso, só mesmo se você quiser mostrar o restaurante inteiro. Se eu tentar fotografar com distâncias focais de 24, 16 milímetros ou menos, e me aproximar muito da comida, o que estiver mais perto vai ficar muito maior do que ficaria se nós olhássemos com os nossos olhos. E é muito difícil fazer uma fotografia que abra o apetite com esse tipo de distorção. Portanto, nós temos que escolher alguma coisa para fotografar. E o que nós vamos fotografar hoje é isto. Não, nós não vamos fotografar só um pão. Nós vamos fotografar um hambúrguer. Mas aí entra o segundo grande problema de fotografar comida. A comida muda o seu aspecto muito rapidamente com o tempo. Perde principalmente texturas, perde umidade, perde vida. Quando nos bota um prato na frente, não é muito crítico, porque nós vamos olhar para ele, imediatamente nós vamos dar atenção ao odor e logo em seguida ao paladar. Agora, quando eu for fazer uma fotografia de comida, eu só tenho a primeira parte. Assim sendo, um dos grandes problemas de fotografar comida é que no instante que eu ponho a comida na frente da câmera, eu tenho que estar pronto para fotografar. E é por isso que nós vamos começar com o pão, vamos preparar tudo para fazer a comida,
E só no fim, quando estiver tudo preparado, nós vamos realmente montar um hambúrguer dentro do pão e fotografá-lo. Outro aspecto, direção da luz. Ao fotografar comida, algumas coisas são muito importantes. A textura e as cores são as duas coisas mais importantes. Portanto, me interessa ter a luz vindo de trás. Um pouco mais inclinado para um lado, um pouco mais inclinado para o outro, mas a minha luz principal, normalmente, deve vir por trás. A exceção, se eu tiver um naco de carne e quero mostrar exatamente aquela face logo depois que eu fiz o corte, eu vou ter que pôr um pouco de luz frontal. Mas nunca devo usar luz diretamente atrás da câmera. Porque a luz diretamente atrás da câmera não faz sombras e elimina um aspecto fundamental que nós temos ao ver a comida, que é a sua textura. Então vamos começar a preparar isso. Bom, como vocês podem ver, estamos nesse momento utilizando exclusivamente a luz natural vindo da janela. E o nosso primeiro problema são os reflexos. Ora, o pão não está mal. Eu vejo toda a textura em cima dele. Mas eu tenho reflexos aqui e aqui. Eles não são assim muito críticos, mas realmente é muito difícil eliminar os reflexos num prato. Nós temos que conviver com eles. E quando estamos com luz natural, não temos muita forma de nos livrarmos. O outro problema é que aqui a parte da frente está recebendo muito pouca luz. E é aí que vai estar o nosso hambúrguer. Portanto, nós precisamos repor um pouco de luz na parte da frente. E conseguimos isso facilmente com um pequeno refletor. Vejam o efeito que o refletor faz. É o que basta para nós abrirmos as luzes. Como vocês viram, já temos um pão muito engraçado. Mas um segundo problema é quanto pomos de foco e o que colocamos ao redor. Normalmente, o meu assunto deve estar todo em foco, mas isso não é 100% obrigatório. Segundo, eu posso mostrar só o assunto ou mesmo só parte do assunto. Mas, novamente, é uma questão daquilo que queremos fazer. Aqui eu tenho a ideia de conseguir 3 fotografias. Uma, praticamente só o hambúrguer. Uma, o hambúrguer com alguma coisa ao redor. E a outra, o hambúrguer como uma coisa pronta para comer, com molhos, com cerveja, com essas coisas. E aqui entra outro problema. Como eu organizar essas coisas, desde a comida, assim como tudo que está ao redor, de forma que fique prazeroso. Colocar o copo, os repositórios com os molhos, não é muito difícil. Mas o que eu vou pôr na comida? Que cor tem que ter a folha da alface? Isso é difícil. É tão difícil que é uma profissão. Em termos profissionais, isso chama-se um designer ou um estilista de comida. Muitas vezes você trabalha com um cozinheiro já com muita experiência, ele sabe muito bem como preparar um prato, de forma que ele salte à vista.
Mas às vezes, a forma com que eu tenho que arrumar as coisas ou as cores que eu uso resulta mais vendo ao vivo do que vendo na fotografia. Bom, eu tenho um problema. Nem sou um cozinheiro experiente, nem sou um estilista. Eu vou dar o meu melhor para arranjar esse quadro todo. Mas eu não consigo ensinar, porque eu não sei nem mesmo para mim. Essa é mais ou menos a ideia geral. Vamos ter um copo com cerveja, 2 molhos e o hambúrguer. E eu pretendo fazer 3 fotografias. Uma só com um pedaço do hambúrguer, uma o prato inteiro e uma como está esta. Mas nós temos aqui um problema. Se vocês forem ver, principalmente na internet, no YouTube, como se faz fotografia de produto, vocês vão ver coisas como: olha, põe um pouquinho de detergente no copo antes de pôr a cerveja para a espuma ficar mais bonita. Ou borrifa a carne com óleo WD-40 para ela ficar mais brilhante, mais úmida. Ou então outras coisas, que não seria o caso hoje, como usar óleo de automóvel no lugar do mel. Opa, mas não é esse tipo de fotografia que eu quero fazer. Primeiro que, pela minha infância toda, sempre me disseram 2 coisas. Não brinque com a comida. E a segunda, estragar comida é pecado. Então vamos ser honestos. Eu não vou fotografar um prato de comida. Eu vou fotografar o meu jantar. Portanto, eu não vou usar nenhum desses truques. Eu vou mesmo preparar tudo. E quando estiver tudo pronto, vou cozinhar um hambúrguer, etc. tal, e pôr e fazer a fotografia. O que implica que o tempo que eu tenho para fazer a fotografia e conseguir a qualidade e a textura que eu quero é muito pouco. Segundo problema. Assim não dá tempo para fazer a fotografia com a luz do dia e fazer a fotografia com luz artificial. E hoje, em particular, a luz do dia está me pondo neurótico. Porque está variando lá fora a luz sistematicamente, desde sol até um nublado completamente escuro. Já choveu 2 vezes. Epa, a luz do dia hoje está muito complicada. Portanto, apesar de ser possível e de ficar uma boa fotografia se eu fizesse só com a luz do dia e usando um pequeno refletor para abrir um pouco mais o pão do jeito que eu já mostrei, vamos fazer com isso com luz artificial. Ok. Estamos quase no momento da correria. Já tenho o prato pronto. Aqui temos a posição exatamente para fotografar o ângulo mais apertado. Estamos a fritar um hambúrguer. Portanto, no instante que eu colocar o hambúrguer, vou fazer a fotografia apertada, depois eu passo para este tripé, troco a lente e vou fazer as outras 2 fotografias. Quanto mais próximo eu estiver da comida, mais importante é o aspecto do fresco, do óleo, da textura sobre o hambúrguer. Quanto mais eu me afastar, menos importante é. Por isso que a primeira fotografia que eu vou fazer é exatamente a de ângulo mais fechado, pegando só um pedaço do hambúrguer. E nós vamos controlar aqui o quanto eu vou abrir a luz. Então vamos começar. Eu sei que nesse instante eu estou vestindo uma roupa diferente.
E a razão é que eu estou gravando isso porque originalmente este vídeo que vocês assistiram até agora não ia ser publicado. Mas eu decidi complementá-lo e explicá-lo por quê. Primeiro vamos explicar uma coisa rápida, como funciona esse canal. Esse canal é feito em homenagem a duas pessoas que já não estão cá conosco. E quando eu comecei a aprender fotografia, me ajudaram muito, me ensinaram e não pediram nada em troca. E eu acho que eu tenho uma obrigação moral comigo mesmo de fazer o mesmo. Segundo, esse canal nunca teve a intenção de ter vídeos perfeitos, de ser entretido, de ter uma posição de animador. Esse canal tem a intenção de ter conteúdo. E o conteúdo é dividido de forma a passar um conceito. De todos os vídeos que nós já publicamos, cada um deles tratou um conceito. De forma a nós conseguimos fazer o espectro do conhecimento necessário para fazer fotografia como arte. A segunda razão que me levou a fazer esse canal é exatamente essa. Hoje, publicam-se a cada 20 minutos mais fotografias de todas aquelas que foram feitas no século XX. E, infelizmente, a razão dessas fotografias são tudo menos a arte. No entanto, esquecendo a grande maioria dessas fotografias que são feitas para likes, para interação digital social, eu vejo que tem muitas pessoas com muito potencial, faltando-lhes apenas o conhecimento. Agora, realizar esses vídeos é um custo muito grande em termos de tempo. E esse canal tem algumas regras. A regra principal dela é que um vídeo tem um limite máximo de tempo em que se trabalha nele, a partir do qual desiste-se. Porque senão o custo em horas ia ser insuportável. Infelizmente, esse é o caso do vídeo que vocês estão assistindo até agora. E ao fazer essa gravação, estou piorando a minha regra. E eu vou fazer isso e quebrar mais uma regra, que é introduzir mais um conceito. E faço isso pela seguinte razão. Era muito fácil cumprir uma regra elementar de marketing, que é falar, olha só, estão a ver a fotografia, está vendo o que eu fiz, esse é o resultado, olha que excelente que é. Mas o problema é exatamente esse. As fotografias não estão excelentes. Não é a intenção fazer fotografias excelentes quando eu faço vídeo. Porque fazer vídeo e fazer fotografia tudo ao mesmo tempo faz o trabalho ficar muito complexo. Se eu levasse ele ao nível da perfeição, a quantidade de horas que eu teria que gastar seria insuportável. Portanto, o objetivo desse canal é ter imagens que baste, ter fotografias que baste, mas ter um conteúdo explorado de forma a mostrar o que é necessário saber. Vamos agora ao computador e vamos criticar as fotografias finais. E eu vou explicar por que eu tinha decidido não pôr o vídeo e o que eu fiz. Essa é a primeira foto, a foto de detalhe. Qual é o problema desta foto? O primeiro problema está exatamente aqui. O coitado do hambúrguer. O que é esse hambúrguer? Era um hambúrguer que eu tinha no frigorífico quando eu resolvi fazer o vídeo. Eles eram realmente muito pequenininhos. Qual é o segundo problema? As cores. O problema das cores tem a ver pura e simplesmente com a fonte de luz. Eu, para fazer o vídeo e fazer a fotografia, usei uma luz LED que eu refleti ao fundo. E a luz LED não é uma luz com muita qualidade, pelo menos a que eu tenho. E fez com que eu tivesse problemas de cores. As cores não estão naturais. Mas,
se nós olharmos o resultado editado, nem sequer está muito mal. Só que esta parte interna do pão está mesmo sem graça. Esta é a segunda foto. Não está tão ruim quanto a primeira. Mas, sinceramente, o jeito com que essas folhas foram postas na fotografia estão mesmo ridículo. O pão está um bocado torto, ou seja, não tomei cuidados mínimos em colocar as coisas por estar distraído demais a fazer as fotografias e o vídeo ao mesmo tempo. Mesmo editando, ok, melhorou, não vou dizer que não, mas ainda não é uma boa foto. Nós podemos ver aqui que existe uma enorme diferença de cores daqui para cá. Esta está recebendo a luz direta, esta está recebendo a luz refletida no refletor. Mas esta foto foi a foto que me fez decidir que eu não ia pôr o vídeo. Quais são os problemas? Continuamos com os mesmos problemas no arranjo do hambúrguer. Isto e isto. Não acrescentou nada à fotografia, portanto, o que eu não acrescento não devia estar lá. Eu preparei aqui muito rapidamente um outro fundo em cima da mesa e devia ter feito isso com mais cuidado, mas o principal problema está aqui. Qual é o problema? A ideia era a fotografia ser disto. Só que o meu copo de cerveja está maior. Qual é o segundo problema? A distância focal que eu usei é 35 milímetros. O copo de cerveja está muito na ponta. Temos aqui uma distorção, ele está inclinado. E qual é o terceiro problema? As cores não estão nada bem. Isso é ketchup. Todo mundo conhece a cor do ketchup. Esse é um problema das luzes contínuas de LED. Elas têm pouco vermelho. E depois, começa a fazer coisas tolas, como a cor aqui da espuma da cerveja. Fora, coisas que um fotógrafo nunca pode fazer, como deixar impressões digitais no copo. Ou o que é pior, migalhas no prato. Mas já sempre temos a ideia, mas isso arruma-se em pós-produção. É verdade. Essa é a foto editada. Por mais que eu tentasse fazer, melhorar o vermelho, melhorar a cor da cerveja, o branco do fundo, quando eu já estava arrumando esta parte, eu desisti. Não há forma de salvar essa fotografia. A composição dela está mesmo ruim. Está tudo ruim. O hambúrguer, que é o assunto principal, é um pedacico. Os complementos, até parece que eu joguei tudo lá. As cores de coisas perfeitamente conhecidas não estão bem. O copo está a roubar protagonismo ao assunto. E até a distorção de perspectiva. Isso não serve de exemplo para o conceito que nós tentamos desenvolver. É assim que eu preparei para fazer a fotografia e vamos explicar algumas coisas. Por que nós estamos vendo aqui o branco ir para preto? Este é o fundo. O fundo deve estar branco. Portanto, existe aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, é o pedestal. Existe um flash posto aqui atrás da mesa. E esse flash está iluminando o fundo. Mas se eu não fizesse nada, ele ia iluminar o fundo inteiro. E essa luz iria voltar para o meu assunto. E ia alterar os contrastes que eu pretendia. Portanto, sobre o flash eu tenho uma bandeira.
Uma bandeira é uma coisa preta para evitar que ele ilumine mais para cima do que isto. E é isto, essa sombra que nós estamos a ver aqui. Segunda coisa, não está iluminado por trás do meu assunto, está iluminado pelo lado. E está iluminado pelo lado com uma caixa de luz com um grid. Vocês já viram isso em outros vídeos. A razão disso é controlar perfeitamente a luz que eu quero no assunto. Terceira coisa estranha. Existe aqui um flag, isso é um flag, nesse caso é um pedaço de cartolina, colocado na frente da caixa de luz. Qual é a razão? A razão é garantir que o meu assunto vai ficar mais claro do que o meu complemento, que é o copo. Outra coisa, isso daqui não é cerveja, isso é chá. Eu pus o chá para preparar a fotografia. O que vocês estão vendo aqui, esta linha, isso não é uma linha. Isso é um refletor branco, que está fazendo a luz voltar daqui para cá e controlar o nível de contraste que eu tenho, da direita para a esquerda. Como vocês veem, está iluminando perfeitamente isto. E também está fazendo um reflexo engraçado aqui no copo, este reflexo. Ok, se vocês prestarem atenção, praticamente não há brilhos de altas luzes. Há um pouquinho só aqui. A razão disso é que eu estou usando outro truque. Eu coloquei na frente da lente um filtro polarizador, de forma a controlar esses reflexos. Esta é a fotografia de detalhe feita na segunda sessão, onde eu só me preocupei em fazer a fotografia. Como vocês veem, eu ainda tenho folhas, mas agora elas são apenas um complemento, não são tão protagonistas. E como vocês podem observar, o tom da cor não varia. Varia só a quantidade de luz. Aqui está mais claro, aqui está mais escuro, mas o tom da cor é exatamente o mesmo. Ok, o que é que eu falhei nessa fotografia? Sim, fui comprar um hambúrguer. Que ficasse mais vistoso, que fosse mais grosso, que ficasse mais agradável. Eu tinha pão em casa, portanto não comprei. E quando eu fui fazer fotografia já era à noite. E infelizmente, tive que usar um pão com defeito. A razão foi o seguinte, eu tinha até um pão perfeito. Só que o pão foi levado à torradeira para dar um pouco mais de tom aqui na parte interna. E eu, infelizmente, torrei demais a minha primeira seleção de pão. Isto é um defeito? É. A fotografia é perfeita? Não. Mas isso é uma fotografia de um hambúrguer. Esta é a segunda fotografia. Aqui conseguimos ver que o protagonista é o hambúrguer. Aqui nós temos as folhas, o queijo, e eu pus no próprio hambúrguer o molho. Tem o mesmo defeito do pão, mas esse hambúrguer é apetitoso. O outro não. Iluminar de lado. Fez as coisas virem do claro para o escuro. Não é o mais normal de fazer fotografia de produto. O mais normal é iluminar de trás para frente e abrir aqui com um refletor. Mas para o meu estilo pessoal, eu gosto mais da fotografia iluminada de lado. Agora nós temos aqui a fotografia que fez eu desistir da primeira série de fotografias. E aqui nós temos a versão de fotografia que fez eu desistir do primeiro vídeo. Continuamos a ter o contexto. A fotografia está muito mais simples. Ficamos com o hambúrguer e com o copo. O hambúrguer é o protagonista, é sem dúvida a parte mais clara da fotografia. É apetitoso. O copo tem uma boa fotografia de um copo de cerveja. Essas coisas aqui não são problemas. Para dizer a verdade, se eu tirasse isso,
o copo deixava de ser redondo. Há ainda aqui um pequeno reflexo, mas não incomoda. Só que eu não fiz só esta versão. Eu fiz esta primeiro. Aqui o copo até tem uma espuma melhor. A espuma tem seu tom branco amarelado. E o hambúrguer tem o pão nessa posição, que foi o que eu preparei antes de pôr o hambúrguer. A única coisa que me incomoda um pouco nessa fotografia é este pedacinho de mais de alface. Mas nem sempre a fotografia tem que ser perfeita. Vamos ver agora as 3 fotografias finais. Só nos resta fazer uma coisa. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.